No livro de Romanos, no capítulo de número 12, eu vou ler o primeiro versículo apenas, é bem conhecido de toda a igreja. Versículo 1 do capítulo 12 do livro de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um pensamento rápido acerca do texto que nós lemos. Eu meditava hoje à tarde e pensava sobre uma palavra para compartilhar com vocês. E eu fiz algumas anotações sobre o que pode ser, à luz da palavra de Deus, esse texto que nós lemos, um culto racional a Deus. Quando nós viemos na igreja, nós viemos prestar a Deus um culto de adoração. E tem se tornado no nosso dia a dia uma frequente rotina estar na igreja, estar na casa de Deus. O que viemos fazer aqui, a não ser cultuar a Deus, adorar a Deus? Eu tive uma clara, pode-se dizer, confirmação de trazer-vos essa palavra, quando o pastor William cantou aquele hino, falando sobre o vaso de alabastro, falando sobre a adoração, falando sobre a entrega a Deus. E é exatamente isso que nós viemos fazer na igreja. O que é um culto racional à luz da palavra de Deus? É sobre isso que eu quero pensar um pouco com vocês aqui nessa noite. E por que eu falo isso? Porque nós estamos acostumados a estar na igreja, a frequentar os cultos da igreja. E às vezes a gente para pensar e entende que o sentido do culto tem sido, na nossa vida, muitas das vezes tem sido desprezado de alguma forma. Porque às vezes a gente vem na igreja e a gente fica num contexto justamente de um mero espectador. Se eu perguntar para alguém aqui, o que você vem fazer aqui? Eles, eu vou na igreja porque lá eu me sinto bem. Outros vão dizer assim, eu vou na igreja porque a igreja acalma o meu coração. Outros vêm à igreja por uma questão de costume, eu me criei na igreja, então eu não posso perder um culto. Se eu ficar sem ir num culto, parece que a semana não é igual, e de fato isso faz parte da nossa vida. Então, os objetivos de estar na igreja cultuando a Deus são diversos. As razões para estarmos aqui são diversas. Mas qual é o verdadeiro objetivo de um culto que a Bíblia nos propõe? O que isso significa para nós? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, quem foi que inventou essa ideia de cultuar a Deus? Como surgiu essa ideia de culto e de ter a necessidade de se ter um templo para prestar culto a Deus e adoração? Porque Deus tem que ser adorado. E o culto nada mais é do que uma forma de você devotar a Deus, expressar a Deus aquilo que de fato Ele merece, aquilo que de fato Ele quer, aquilo que de fato Ele deseja. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós encontramos que um culto a Deus era uma cerimônia litúrgica e com uma característica obrigacional. Por exemplo, você veio no culto hoje obrigado por alguém? Você está aqui obrigado ou você está aqui de forma voluntária? Você está aqui de forma voluntária. Você não é obrigado a estar na igreja para cultuar. No Antigo Testamento, o culto tem essa característica. Ele é um ato obrigacional. Pensa você, irmão, não ter para onde correr. Era uma lei. Você era semanalmente obrigado a estar no templo. E toda obrigação, ela acaba muitas das vezes tirando o foco
dos nossos objetivos. Então era um ato obrigacional, e neste ato se tinha liturgias, se tinha automaticamente obrigações. E isso foi imposto pelo próprio Deus. A primeira obrigação e talvez o primeiro ato litúrgico de um culto no Antigo Testamento é que um culto só poderia ser realizado no tabernáculo. Você não vê no Antigo Testamento alguém realizando, por exemplo, um culto em casa. O culto obrigatoriamente tinha que ser feito no tabernáculo. Tabernáculo é a palavra mais designativa para a igreja no Antigo Testamento, no hebraico, kahal, tenda da congregação, aonde o povo vai prestar a sua homenagem a Deus. E nesse culto existiam alguns rituais que eram obrigados a acontecer. Por exemplo, o sacrifício. Você não pode ir para Carral de mãos vazias. Você, além de ser obrigado a ir a Carral, você tem que ir ao tabernáculo e levar uma oferta para que você tenha aquilo que chamamos de expiação, ou perdão dos seus pecados, dos seus atos que você praticou de forma errada. No Antigo Testamento, quando pensamos em culto, temos uma ideia de pecado com formatos. Por exemplo, Deus disse assim: se você praticou bastante pecados, você tem que trazer um animal grande, para que ele possa simbolizar a quantidade de pecados e de atos que você tenha praticado. Era um culto oferecido e mexia-se com a ideia, com o psicológico do povo, e eles não tinham o que fazer, a não ser ter que ir ao tabernáculo oferecer esse sacrifício a Deus. Não tinha outra opção, não tinha como cultuar em casa, era obrigatoriamente ir ao tabernáculo para cultuar a Deus, posteriormente no templo construído. Então, para se realizar um culto no Antigo Testamento, primeiro, existe o ato obrigacional do local. Segundo, existe o ato obrigacional da liturgia deste culto. Você obrigatoriamente precisava de um sacerdote, porque se você não tem sacerdote, não tem como fazer culto. Ele é a peça central do culto lá no Antigo Testamento. Era ele o responsável por dirigir todas as liturgias que aconteciam no culto, e em especial o ato do sacrifício. Sacrifício tinha que ser obrigatoriamente sacrifício de sangue. E aí a gente vai observando que essa realidade perdura a lei, e ela praticamente domina o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você não tem outra opção de cultuar a não ser dentro destes moldes e destes padrões. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifesta somente em um ambiente, somente no templo, somente em um local. E quem conversa, quem tem diálogo, quem tem contato com Deus para comunicar ao povo é somente o sacerdote. O povo não tem a bênção de ter acesso direto ao Espírito Santo, é por isso que ele depende do sacerdote para que o culto aconteça. Então, quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós temos a figura de Jesus, o nosso Salvador, e ele vem trazer uma ideia de culto totalmente diferente. Ele não muda os princípios de um culto, mas ele muda as regras do culto. E a gente vê que Jesus traz para nós uma liberdade muito grande. Além de ele trazer com o seu sacrifício aquilo que chamamos de dispensação da graça, aonde hoje você, independente de onde você esteja, seja no seu carro, seja na sua casa, seja no seu comércio, seja no seu trabalho, não necessariamente dentro de um templo, mas aonde você está, você pode cultuar a Deus e ter contato direto com Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Então, ele nos trouxe esse acesso de cultuar a Deus aonde a gente está, aonde a gente estiver. E é tão interessante que, se você olhar na sua Bíblia, por exemplo, em João, livro de João, olha aí, Evangelho de João, capítulo de número 4. Quando Jesus vai e tem um encontro com aquela mulher samaritana, é interessante que aquela história é interessante, uma coisa me fascina, porque Jesus tem um diálogo com ela, e a primeira interrogação que ela faz a Jesus, se eu não me engano, está no capítulo 4, versículo de número 19 e versículo de número 20. Olha ali, se você tem sua Bíblia. Disse-lhe a mulher, João capítulo 4, versículo 19 e 20, diz assim: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte,
E vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por que essa mulher indaga Jesus nesse sentido? Porque ela está debaixo de um costume da lei. Eles não tinham liberdade de adorar em outros ambientes. E ali existia uma guerra entre samaritanos e judeus, porque os judeus diziam que Jesus descia, ou que o Espírito descia no templo. O templo é em Jerusalém, então tem que adorar em Jerusalém. Os samaritanos, por uma questão tradicional, diziam, não, mas nossos pais, Jacó, lá no tempo de Abraão, adoravam nesse monte. Então, aí ela indaga Jesus, de fato, aonde deve se cultuar? É lá em Jerusalém ou é aqui nesse monte? Aí Jesus disse, não, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. O que é um culto em espírito? Um culto em espírito é quando você está na sua casa, e eu já vou falar sobre isso, é quando você está no seu carro, é quando você está no seu trabalho, é quando você está no seu serviço, e que você começa a lembrar do hino que é cantado, da palavra que é pregada, do testemunho que é entoado no culto, e o Espírito começa a mover dentro de você um espírito de adorador, e você começa a cultuar a Deus em espírito, e você não vê a hora de chegar à noite para estar na igreja, para materializar essa adoração em verdade que você começou em espírito. Então esse é o sentido do culto que Jesus traz para nós. Jesus nos ensina um método de culto, nem aqui, nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Isso significa, meus irmãos, que o culto é algo muito mais profundo do que um ato materializado que está acontecendo aqui nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você, o crente em Jesus Cristo, ele começa o seu culto quando ele levanta do seu sono, quando ele levanta do seu descanso. Talvez você disse assim, não, mas eu cancelei tantas outras programações para poder estar aqui, porque você queria estar na igreja. Eu quero dizer, sabe, quem te trouxe aqui na igreja foi o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem congrega o seu povo para adorá-lo. Então, o que é um culto racional? E aí nós temos aqui o texto que eu acabo de ler. Meus queridos irmãos, rogo-vos pela compaixão de Jesus Cristo que apresentei o vosso corpo num sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. Talvez o contexto do capítulo 12 não arremeta tanto para a questão do culto. No versículo 2 nós temos todo um contexto bíblico, e os pastores aqui sabem. Eu não vou entrar no mérito da renovação da mente, do espírito, porque isso são outros assuntos. Eu quero propriamente focar nessa questão do culto racional aos moldes de Jesus. E Jesus vem aqui nos trazer esta ideia. Então eu quero compartilhar isso com vocês, o que é um culto racional à luz da Bíblia. E eu estava pensando, o que é um culto? O que Jesus traz para nós com esta nova metodologia? E eu anotei aqui, guarde no seu coração. Primeiro lugar, o culto racional ao molde de Jesus é um ato de renúncia. É um ato de renúncia. O culto aos moldes de Jesus nada mais é do que um ato de renúncia. Veja bem, você poderia estar em qualquer outro lugar do mundo num momento como esse, mas você deixou muita coisa para trás. E esse talvez seja um dos atos mais incríveis de um culto para que ele aconteça. Nós deixamos tudo para trás. Tem gente aqui que talvez deixou até a empresa na mão de alguém para estar na igreja. Porque culto é um ato de renúncia. É por isso, meu irmão, que você não pode perder um segundo do que é falado. É por isso que você não pode perder uma bênção que aqui é liberada. É por isso que o culto aqui dentro não pode, os teus pensamentos lá de fora, atrapalhar você aqui dentro, porque é um momento sagrado. Você deixou muita coisa para trás. Tem gente que deixou a esposa em casa para estar aqui, a família para estar aqui, ou o esposo em casa para estar aqui. Tem muita coisa para resolver, mas ela disse, eu vou na igreja cultuar a Deus, porque somente Deus é Senhor da minha vida. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Veja, no Antigo Testamento nós temos um exemplo de mudança de regras, mas os princípios do culto não foram mudados, porque Jesus ele muda a regra, mas ele não quebra princípios. Então, no livro de Gênesis capítulo 32, se não me foge a memória, conta a história de Jacó. Lembram? Lá no Antigo Testamento, quando Jacó tem um encontro com Deus no val do Jaboque. Interessante, se você ler o versículo 22 e o versículo 23 e o 24 do capítulo 32, lá do primeiro livro do Gênesis, essa história aqui é linda, meus irmãos, porque Jacó, ele precisava mudar de vida, ele precisava que Deus intervisse na sua vida.
Ele precisava de um milagre de Deus. Ele precisava que Deus fizesse um milagre na sua vida, porque ele estava encurralado numa situação que somente Deus podia intervir por ele, pastor Wilson. E aí ele chega num determinado ponto da sua vida que ele correu para cá, correu para lá, fugiu para cá, mas chega um ponto que não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Ele disse: eu não tenho outra opção a não ter que se encontrar com Deus de alguma maneira. Eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso botar minha vida nos trilhos. E aí o que ele fez? Olha lá o versículo de número 22. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fez-lhes passar pelo ribeiro, e também fez passar tudo o que tinha. E o início, a parte A do 24, diz assim, ó: Jacó, porém, ficou sozinho com Deus. Deixou tudo para trás. Porque na vida de um cristão, para se ter um encontro com Deus em um momento de adoração, você precisa deixar para trás. O ato de renúncia é um princípio na vida espiritual de quem quer ter um encontro com Deus. Jacó deixou tudo para trás, deixou inclusive suas esposas, seus 11 filhos, Rubem, Isacar, Judá, Levi, Simeão, Zebulon, Dan, o Gad, o Naftali e o Azer, e o José, porque o Benjamim é o mais novo, ele teve 12. Então ele fez passar todos os filhos e disse assim, ó: vocês fiquem aqui, mas pai, aonde você vai? Pai, o que você vai fazer? Pai, o senhor nunca fez isso. Ele disse: eu preciso ter um encontro com Deus, mas pai, o senhor vai deixar o rebanho para trás, o senhor vai deixar o gado para trás, o senhor vai deixar nós, a família, para trás. O que é isso, pai? O senhor endoidou? O que aconteceu com o senhor? Ele disse: não, eu preciso ter um encontro com Deus. E a Bíblia diz que ele entrou no vale e ficou sozinho com Deus. Porque o culto a Deus é um ato de renúncia. Quantas pessoas escolheram outros lugares para estarem nessa noite? Escolheram uma festa, escolheram talvez o shopping center, escolheram uma programação diferenciada. Quantas propostas você já parou para pensar que no dia do culto, quantas propostas vêm para você? Pessoa que nunca te visitou resolve te visitar. O parente que nunca te ligou resolve te ligar. Tudo acontece, tudo tenta dar errado para que o crente não esteja na igreja. E é interessante que tem dia que a fúria é tão grande que até o controle do portão não funciona, a chave do carro some, você fica nos nervos na tua casa porque o inimigo não quer que você venha cultuar a Deus. Você deixa tudo para trás. Quanta coisa você deixou. Deixa eu falar um negócio para ti, meu irmão. Você acha que Deus é mal agradecido com alguém? Você acha que Deus é mal agradecido? Deus viu o teu sacrifício para estar aqui. Deus viu o que você deixa para trás, os problemas que você enfrenta, talvez até a zombaria dos teus familiares. Mas você vai lá na igreja dos crentes, o que é que você vai fazer lá? Quanta coisa você deixou para trás, renunciou às críticas, renunciou até ser aceito por alguém para estar na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Assim como Jacó saiu diferente daquele vale, mas saiu abençoado, você não vai sair daqui do mesmo jeito, porque Deus tem algo para a sua vida. É um ato de renúncia. Quantos que não querem deixar nada para trás para estar na igreja? Quantos que trocam um culto por uma festa? Quantos que trocam um culto por um jogo ou por qualquer outra coisa não valorizam um momento de adoração como esse? Eu louvo a Deus, meu irmão, oh glória, aleluia, porque o culto, a gente diz que o culto, eu já falei aqui, o culto, ele não começa na igreja, você não vem aqui cultuar, você vem aqui materializar a sua adoração, você é adorador aonde você estiver, você é um representante de Jesus, você é um cultuador nato do Evangelho, mas quando nós viemos à igreja, nós viemos à casa de Deus, nós viemos aqui para cultuar a Deus. Uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é: quanta coisa você deixou para trás, você acha que Deus não vê isso? O teu sacrifício, o teu esforço. Quantas pessoas, irmão, às vezes chegam atrasado na igreja, com o uniforme da fábrica, mas ele diz: eu tenho um compromisso com Deus, eu não vou deixar de estar na casa de Deus, eu tenho que ir cultuar a Deus. Nunca troque um culto por uma festa, nunca troque um culto por uma visita.
Eu louvo a Deus porque meu pai está na glória, com Jesus está aqui, minha mãe, mas meu pai era um homem que se chegasse visita às 5 horas da tarde, ele era um senhorzinho cadeirante, ele já dizia assim: Marilda, prepara minha cadeirinha para colocar eu no banho, vocês podem ficar à vontade, a casa é de vocês, mas eu estou indo na igreja, se quiser ir junto comigo vão ser bem-vindos, se não fique aqui à vontade, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus, que me deu vida, eu não posso ficar em casa. Nunca ficou em casa, com todas as suas dificuldades. Às vezes levava 1h, 1h30 para ficar pronto por causa do processo que a minha mãe por mais de 30 anos cuidou dele, fazendo curativos. Ele foi um homem que foi baleado, levou 5 tiros, ficou entre a vida e a morte no hospital, e Jesus deu vida para ele, e ele num gesto de gratidão, nunca foi de perder culto, era o primeiro que chegava na igreja, e ele levava todo o empenho, a minha mãe carregando ele no colo, mas ele não perdia culto, e quando chegava na igreja, ele tinha o cantinho dele, ele adorava a Deus do jeito dele, cultuava a Deus do jeito, talvez é um dos exemplos mais lindos que meu pai deixou para mim, é amar e estar na igreja, é cultuar a Deus com alegria, por tudo que Ele fez por nós. Aleluia. É um ato de renúncia. Segundo, para nós ir para frente, culto racional aos moldes de Jesus é um ato de reverência. Quando nós viemos cultuar a Deus, nós viemos aqui com respeito a esse momento. Eu sempre digo para as pessoas, em caso de necessidade, nós não somos radicais, tem pessoas que estão aqui, talvez estejam de plantão no seu serviço sobre aviso, mas uma das coisas que a gente sempre diz é: chegue na igreja, desligue o seu telefone ou coloque no silencioso, porque o Espírito Santo não vai ligar para você, ele está falando aqui. Quantas pessoas que vêm na igreja e ficam desligadas do culto, irmão? Fico no telefone, fico no celular, se importa com isso, se importa com aquilo, olha para o estilo do irmão, olha para a roupa da irmã, olha para o jeito que o irmão canta, olha para o jeito, ei, aqui é casa de reverência, culto é lugar de adorar a Deus, e para adorar a Deus, você já entrou pelo princípio da renúncia, você deixou tudo para trás, aí você vai vir aqui e vai ficar de qualquer maneira, você vai ser mal educado com o Espírito Santo, que está sendo adorado num ambiente como esse. Não, culto é um ato de reverência. Se você for olhar na Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Sabe por quê? Porque aqui é um ato de reverência. Quando você vem para a igreja, você vem de qualquer jeito, você bota qualquer roupa, você vem desarrumado, você vem aqui para fazer o quê? Não, você vem aqui bem vestido, bem portado, porque esta casa é casa de adoração. Então você vem com espírito de reverência, você vem com respeito à casa de Deus. A Bíblia diz que os serafins estavam no templo sobrevoando. Sabe o que é interessante? É que eles tinham 6 asas. A Bíblia diz que 2 cobriam os pés, porque pés fala de respeito ao local. Eles respeitavam o templo. Tem gente que não respeita o templo. Tem que respeitar o templo. Respeitar a igreja. Nós temos os nossos filhos, a gente sabe que criança corre, irmão, corre, mas tem gente que não está nem aí, deixa o filho fazer o que quer dentro da igreja. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar a igreja desde pequeno, porque aqui é casa de reverência, aqui é casa de respeito, aqui não deixa o seu filho mexer no celular. Tem gente que traz brinquedinho para a criança e a gente entende, irmão, cada caso é um caso. Hoje nós temos problema de crianças autistas, crianças com necessidades especiais, mas em tese nós temos que preservar e ensinar, e ensinamento vem de casa, ensinar a nossa família que igreja é casa de respeito, é casa de reverência. Nós viemos aqui cultuar a Deus, então nós temos que vir com espírito de reverência, porque os serafins guardam o pé, porque eles respeitam o ambiente, mas eles também cobrem o rosto, porque eles respeitam o culto, que é o momento da adoração. Porque o culto não é para promover pregador, o culto não é para promover o cantor, o culto não é para a voz de fulano aparecer, o culto não é para a voz de Beltrano aparecer. Aliás, nós estamos perdendo o foco do culto, e eu louvo a Deus, pastor Sérgio, porque nossa igreja, Assembleia de Deus em Joinville, tem mantido a identidade original dos nossos cultos, que tem os nossos hinos, a sacralidade dos louvores. Sabe por que você nunca vai ver na Assembleia de Deus um movimento
de samba evangélico, pagode evangélico, eu não sei o que, discoteca evangélica, esses dias até teve carnaval evangélico. Isso é blasfemar, é trazer o profano para o lugar santo. Nós não precisamos disso. Aqui é casa de respeito, aqui é casa de reverência. Nós respeitamos a santidade de Deus, e é por isso que nós entramos nesse templo para adorar ao seu nome. Nós não podemos aceitar roupagens mundanas nos nossos cultos. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo. Olha que coisa interessante. Me vem à memória, capítulo de número 32. Oh, meu Deus do céu, eu não estou aqui doutrinando, jamais faria isso, mas estou trazendo uma palavra um pouco objetiva, uma palavra um pouco dura, mas isso é algo muito importante. Do versículo de número 1 ao versículo de número 5, nós temos aquilo que chamamos de uma das maiores aberrações e profanações que já foi feito, isso lá no Antigo Testamento. Pastor Alessandro, olha só, capítulo 32 de Êxodo, a partir do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo em volta de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e me trazei. Versículo 3, então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxeram a Arão. Versículo 4, e ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. E olha o que o povo disse, olha só o que o povo disse: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Agora olha o versículo 5, olha a astúcia de Arão. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, do bezerro, e apregoou Arão e disse: amanhã será o quê? Festa. Tem uma tradução que diz culto. Amanhã será culto ao Senhor, na frente de um bezerro. Vocês acham que Deus aprovou essa conduta do povo? Por que isso cheirou mal às narinas de Deus? Porque Deus num culto não aceita adoração estranha. Deus não aceita metodologias estranhas. Essas metodologias pagãs que tentam embutir dentro dos cultos para entreter o povo. Essa é a síndrome do bezerro de Arão. Deus um dia vai cobrar com esta liderança que fica fazendo as vontades do povo e transformando os cultos em uma baderna. Você vai em igreja por aí que o culto é literalmente um show, é literalmente qualquer outra coisa, e lá eles estão dizendo: não, mas é para Deus. Você acha que Deus quer esse tipo de culto? Você acha que Deus aceita esse tipo de adoração? Não! Casa de oração é casa de reverência. Culto é um ato de respeito, de veneração. E eu louvo a Deus, meu irmão, porque aqui ainda na nossa igreja nós temos o respeito, a performance, a sacralidade do Evangelho, porque aqui respeitamos a santidade de Deus. Deus é o único que deve ser adorado no nosso meio. Nós não precisamos de metodologias pagãs. Nós não precisamos mudar as liturgias dos nossos cultos simplesmente como pretexto de atrair a multidão. Isso é síndrome do bezerro de ouro. Nós já temos o que é essencial. Tudo que tira a glória de Deus é abominável. É misturar o santo com o profano, e Deus não aceita esse tipo de comportamento. Um culto racional é um ato de respeito. Nós viemos aqui respeitando a santidade de Deus. Nós viemos aqui num ato de renúncia. Quem brilha aqui dentro da igreja não é o cantor, não é o pregador, mas é aquele que deu a vida por mim e por ti. Deixa eu fazer uma pergunta: quem veio aqui adorar aquele que é santo, que é digno, levante uma de suas mãos e glorifique a Deus. Você não está glorificando a um homem, você não está frente a um bezerro de ouro, mas você está frente àquele que um dia transformou a tua vida, lavou a tua alma, perdoou teus pecados, batizou você com o Espírito Santo, fez você estar sentadinho, bonitinho. Aí aonde você está, não é motivo de nós levantar a mão e glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, sem nenhum tipo de exagero. Padrões mundanos não é certo, é um desrespeito, é uma profanação contra Deus. E para mim encerrar,
porque eu já estou encerrando. Primeiro, o que é um culto racional? Guarde isso. Um culto racional é um ato de renúncia. Segundo, é um ato de reverência, porque nós respeitamos esse momento. E terceiro, culto racional é um ato de entrega. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pergunta para o seu vizinho: o que você trouxe para Deus nessa noite? Nós cantamos para te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. É assim, pastor William. O meu vaso de alabastro, quero te oferecer uma entrega, porque isso é culto. Se você vier na igreja, irmão, e dizer assim: não, eu vou hoje só observar, eu não vou nem levantar minha mão. Você veio fazer o que aqui? Tem gente que vem na igreja e não interage com o culto. Ele não se entrega na presença de Deus, ele não dá um amém. Ah, mas é meu jeito, pastor. Tudo bem, nós temos o nosso jeito de adorar, mas aqui não é lugar de você se prender. Aqui não é lugar de você ficar... Não, irmão, aqui é lugar de você se soltar. As nossas metodologias não podem atrapalhar o ambiente da adoração. Tudo bem, nós somos um povo respeitoso, um povo educado, mas nós somos um povo avivado. Aleluia. E talvez por isso o ato da entrega, é por isso que Paulo diz: eu rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Quando ele diz que isso é o nosso culto racional, o culto racional o que é? É estar vivo na presença de Deus. Tem crente que entra na igreja e não dá um amém, parece que está morto, não dá um glória, não levanta a mão para nada, é ou não é? Não dá R$1 na salva, e ainda fica brabo se a gente fazer oferta, é ou não é? Nem isso o abençoado traz, porque a oferta também faz parte do culto. Um culto tem suas cerimônias. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou ficar aqui no mérito do ato da entrega. O que você traz para oferecer a Deus? Culto é um momento onde eu venho aqui me entregar para Deus. É por isso que eu não posso deixar que os problemas de amanhã atrapalhem a minha adoração. Pastor, mas eu estou aqui, mas estou preocupado. Eu estou aqui, mas estou com a cabeça lá fora. Não, irmão, você tem que estar aqui com a cabeça aqui. O amanhã deixa que Deus vai resolver para você, mas não perca a oportunidade. É noite de você se entregar, dizer assim: Deus, arranca da minha cabeça essa preocupação, eu quero me entregar na tua presença. Há quanto tempo eu venho na igreja e parece que eu saio do mesmo jeito. Não é porque o pregador é ruim, não é porque o cantor é ruim, não é porque o pastor não é simpático, é porque você é limitado. Você não se entrega, meu irmão, você não dá um amém, você não levanta a mão, você não interage, você acha que você veio aqui fazer o quê? Não, eu vou lá buscar. Esse é o nosso problema. É que a gente pinta um culto e a gente embutiu na cabeça do povo de que culto é um lugar onde eu vou para receber, é onde eu vou para ganhar, é onde eu vou para buscar. E é totalmente oposto. O culto é onde eu vou me doar. O que você trouxe para oferecer a Deus? Inverta essa metodologia. Você veio aqui para quê? Não, eu vim aqui para receber. Receber o quê, irmão? O que você deu para receber no reino de Deus? O que você tem entregado para receber? Você não vem aqui para receber, você vem aqui para se entregar. Se você vai receber, se você vai ganhar, isso não é um problema teu, é um problema de Deus, porque Deus dá a quem Ele quer, e se Ele dá, Ele é Deus, e se não dá, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Agora, a minha função é estar aqui sem limitação, sem ressalva. Rasga o coração e diga assim: Deus, eu sou um pobre, miserável e pecador, mas eu estou na tua presença e eu me entrego de corpo e alma e espírito. Eu levanto a minha mão, eu abro a minha boca, eu digo amém, eu glorifico a ti, eu me entrego a ti, Senhor. Para mim encerrar, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, separado. É por isso que nós temos que preservar a originalidade da sacralidade do culto, porque Deus quer uma adoração santa, não uma adoração forçada.
Você não precisa ser movido pelo sensacionalismo, pelo emocionalismo. Você não precisa bater a cabeça no chão para adorar, para dizer, eu me rasgo, e fazer aquela folia toda. Não, tem gente que faz teatro na igreja. Isso não tem nada de Deus. Isso aí não é cultuar a Deus. Isso aí não é se entregar a Deus. Se entregar a Deus é uma obra intrínseca, que vem de dentro para fora. É quando você, antes de chegar aqui, você estava lá na tua casa tomando banho, você já estava sentindo no teu coração, e você dizia assim, eu não vejo a hora de chegar no culto da igreja, porque quando eu chegar lá, eu quero dobrar o meu joelho, eu quero orar na presença. Tem gente que vem na igreja, nem mais o joelho dobra para orar, para agradecer, não se entrega nem 5 minutos na presença de Deus, para dizer, Deus, obrigado por eu estar aqui. É um ato de entrega, é um ato de entrega. Você estava na sua casa, você já estava num ato de renúncia, você já estava num ato de respeito, você já estava adorando, você já estava se entregando. Quando você chega na igreja, irmão, você só materializa aquilo que você começou cedo. Isso aqui é uma materialização de um culto, de um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, oh glória, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, o Espírito Santo falando com a gente aqui nessa noite. Oh, aleluia. Sacrifício vivo, santo. E para mim encerrar, repita comigo, agradável. De novo, agradável a Deus. Isso significa que Deus tem que ficar satisfeito com o nosso culto. E não é eu satisfeito com o culto. Ô irmão, como é que foi o culto? Foi mais ou menos, eu não gostei muito não. E quem disse que você veio aqui para gostar ou não gostar? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que Deus está gostando do teu culto? Uma vez eu vi, pastor Sérgio, já estou terminando, um obreiro, um presbítero antigo, ele cantou aquele hino da harpa assim, estou satisfeito com Cristo. O coro acho que é, estou satisfeito com Cristo, confesso por seu grande Salvador, por meu Salvador, embora de nada ser digno, do seu grande amor. Aí ele parou de cantar e disse assim, irmãos, nós estamos satisfeitos com Cristo. Imagina tudo que Ele fez por nós. Mas e será que Cristo está satisfeito com a gente? Olha a pergunta que o irmão fez, eu nunca mais esqueci disso. Sabe o que é verdade? Será que Deus tem recebido a nossa adoração? Como diz lá no livro de Apocalipse, que a oração dos santos são incensos que chegam na presença de Deus e nas narinas de Deus. Como que nós temos se comportado no culto? Pastor, eu vou no culto e saio de lá ruim. Mas e Deus? Como é que está contigo? O que você tem feito? Será que você tem agradado a Deus na sua forma de cultuar a Deus? Ou será que você tem prendido? Culto é uma interação, culto é uma entrega. A partir dessa noite saia dizendo, Deus, eu não quero mais perder um lance do culto, eu não quero mais perder uma leitura da palavra, eu quero tomar posse de tudo que é liberado naquele altar, porque eu sei que lá o Senhor está, lá tem pessoas direcionadas por Ti, cantando louvores direcionados por Ti. Tudo que está sendo liberado daqui para aí, você tem que tomar posse, isso sim você tem que receber, isso sim você tem que pegar, porque você vai cada vez mais se entregar, e se entregar, e se entregar, e quanto mais eu me entrego nas mãos de Deus, quanto mais eu me entrego na presença de Deus, mais Ele se agrada de mim. E quando o pai está feliz com o filho, irmão, o que Ele faz? Hein? Será que Deus anda bonzinho com a gente? Como que está Deus comigo? O que eu tenho feito para agradar ao meu Senhor? O que você tem feito? Feche os seus olhos. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida rapidamente. Nós estamos em um culto de adoração a Deus. Aqui nós trouxemos a nossa adoração, aqui nós trouxemos o nosso glória a Deus, aqui nós trouxemos a nossa gratidão, aqui nós trouxemos as nossas ofertas, aqui nós trouxemos as nossas contribuições, aqui a gente traz, aqui a gente se entrega, aqui a gente se entrega, a gente diz, Deus, eu não quero mais, não sou mais eu, mas é Tu que vive em mim, então não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas é o que Tu quer, é o que o Senhor tem, não fique insistindo com Deus em coisa que Deus ainda não te deu. Pastor, mas eu
eu vim 3 domingos, Deus vai ter que me dar no quarto. Se Deus não te deu, é porque Ele não quer te dar, e nem por isso você tem que desanimar, você tem que baixar a cabeça. Saiba de uma coisa: o pai sabe o que é melhor para o filho. Deus sabe o que tem que te entregar, a hora de te entregar. Então pare de ficar questionando Deus no culto, pare de ficar perdendo a tua bênção no culto, mas venha no culto e se entregue e diga: Pai, Tu sabe das minhas necessidades, Tu sabe do que eu preciso, Tu sabe o que eu deixei para trás para Te servir, então cuida do meu amanhã. Tenha certeza que Deus vai surpreender você, e que a partir de hoje você não vai ver a hora de estar no culto e vai dizer assim: eu estava no culto, tinha pouca gente, mas eu me entreguei. Porque culto, meu irmão, não é quantidade. O culto quem faz sou eu, independente de quem está cantando ou pregando. Eu fui no culto, eu me entreguei, eu saio de lá renovado.